Na série Modern Family, nós temos o episódio 26 da quinta temporada, onde a gente tem o personagem Mitch, que começa a entrar numa nova área do trabalho dele, a profissão dele ali no centro de justiça. E a gente começa a ter ali a visão do primeiro dia dele. E durante o percorrer do dia, ele vai tendo alguns sinais aleatórios, ok, de que aquele ambiente pode ser um ambiente tóxico. E a gente vai seguindo e a gente vai percebendo também que aquela oportunidade de trabalho vem através de uma amiga, né, da faculdade, da época da faculdade, que abriu esse centro de justiça e chamou ele para participar, para trabalhar agora nesse período, né, do episódio. Durante o episódio vai ocorrendo, e aqui contém spoiler do episódio, e ele tá tendo vários sinais que aquele ambiente é tóxico, tá? Sinais meio pela metade, digamos assim. E ele acha que tudo vem vinculado àquela pessoa que ele teve dificuldade de conviver na faculdade, né? Que é a chefe. E aí ele vai tentar dar uma de super-herói pra todo mundo ali, meio que tentando conseguir ser o herói também da história deles do passado. E ele descobre que não tem nada a ver com nada ali. Aí quando a gente vai passar essa temporada, parece que ele pede demissão, que ele já tá em outro emprego. Então ele deve ter ficado muito vergonhoso, com muita vergonha do que ele fez ali no meio de todo mundo. E ele descobre que aquela pessoa, na verdade, é uma pessoa maravilhosa, que os sinais alguns eram brincadeira de primeiro dia. E os outros era tudo pela metade, que ele estava ouvindo as conversas tudo pela metade, meio sem contexto. Oi, eu sou a Victoria Patrícia, sou técnica de análise clínica e estudante de biomedicina e bem-vindo ao meu canal. Aqui no canal a gente fala sobre biomedicina, análise clínica, mas também falamos sobre estagiários, como estudantes começam a ingressar no mercado de trabalho, o que nós podemos ver no mercado de trabalho, experiência, estratégia, posicionamento e como sobreviver a esse novo mundo, né, que depois de graduado e formado a gente vai viver. Eu sei, é um nicho completamente diferente do outro, mas seja muito bem-vindo para perceber, conhecer como esses dois nichos se conectam. E no vídeo de hoje eu trouxe, né, esse episódio de Modern Family, que é uma série que eu recomendo muito, porque é muito boa, merece todo o nosso tempo assistindo ela, ok? Então eu recomendo, já tá dando uma recomendação pra vocês aí, mas eu trouxe esse episódio pra gente falar sobre os primeiros dias de estágio, de trabalho, primeiro dia de oportunidade. Então, esses primeiros dias nossos que a gente bota tanta pressão e que pode acontecer tanta coisa que no final do dia a gente nem sabe mais o que queremos, o que desejamos. É o primeiro dia. Então, nós vamos falar como sobreviver ao primeiro dia, ok? E eu trouxe aqui também essa questão do Modern Family, porque ele traz uma questão muito legal que a gente pode conversar sobre, que a gente tem isso um pouco em mente, sabe, do primeiro dia, tá? Então vamos trazer aí essa conversa. Há uma coisa muito importante que eu quero trazer, tá? A primeira coisa sobre essa questão aí do Mitchell é que ele faz uma coisa super errada pro primeiro dia, tá? Não sei se você sabe, mas o primeiro dia é só simplesmente para você entender qual ônibus você pega para chegar naquele lugar, onde fica o banheiro, onde fica a sua sala, onde você vai ficar, tá? E se o café vai ser distribuído de graça ou vai ter que comprar na máquina, tá? Essa é a função do primeiro dia. E fazer algumas assinaturas. Normalmente, é o primeiro dia a gente fica assinando, entendendo qual é a missão, a visão dali do trabalho. A gente põe muita pressão pro primeiro dia, tá? Pro primeiro dia ser, uau, o melhor. Eu vou arrasar, entendeu? Ou a gente tem um medo muito grande de cair na frente de todo mundo, já começa a sonhar que chega lá sem as calças, sabe? O primeiro dia tem muita pressão mesmo, ok? Então a gente fica ansioso, a gente não sabe o que vai acontecer. Tem a questão do trajeto, pelo menos eu fico muito nervosa quando é o primeiro dia, eu sempre fico pensando que hora eu vou chegar, se o trajeto vai demorar. Pra mim, um trajeto é uma das coisas que deixa bem assim, sabe? Dos primeiros dias. Mas a gente, às vezes, não tem um pensamento do que a gente pode fazer e o que não devemos fazer nunca no primeiro dia. Então, a gente põe muita pressão no primeiro dia por muitas coisas, tá? Isso é normal, faz parte. Mas uma das coisas que a gente, às vezes, não fala é coisa que a gente não deve nunca fazer no primeiro dia. Que é o que o Mitchell faz, que ele tenta virar o herói logo no primeiro dia, sem conhecer ninguém, sem saber o contexto dos sinais que tá acontecendo ali, porque os sinais que ele tá recebendo é pela metade, tá com uma expectativa daquela pessoa baseado no passado dela, não no que tá acontecendo ali no dia a dia, né, que são os outros empregados têm, tá? Então, outros funcionários têm. Então, ele tenta ser um herói de algo que não precisa.
Então a gente tem uma listinha das coisas ali que a gente não deve fazer no primeiro dia. E a gente vai trazer hoje essa listinha. Primeiro dia, gente, você não deve nunca tentar se meter em nada, tá? A menos, tá? Isso aqui é a menos. Que você seja uma pessoa que está sendo contratada para arrumar tal coisa. Estamos usando o Mitchell como contexto aqui nesse vídeo, tá? Ali ele tá vendo um ambiente muito tóxico e tal, ele acha que deve ter uma mudança. Se você é uma pessoa que está sendo contratada justamente para ver isso, ver detalhes, mas de qualquer jeito, o primeiro dia você não vai fazer nada, porque você precisa de mais dados para saber se o ambiente está tóxico, se o que tem que mudar, o que tem que melhorar naquele lugar. Então, o primeiro dia ainda continua o fato que o primeiro dia não é para fazer muita coisa, entendeu? Simples assim, tá? Isso eu acho que deve ser uma regra até o primeiro mês, porque demora um pouco pra gente entender como funciona o lugar, o ambiente, até as pessoas também saberem o que vão fazer com a gente ou não. Principalmente quando você é estagiário. Eu acho que tem um período ali que fica meio. Ninguém sabe o que vai fazer com você, o que pode, o que não pode. O primeiro dia é somente pra isso, é só pra se ambientalizar, não é pra você tentar causar um grande alvoroço no primeiro dia. Ok, e o Mitchell ele não percebe muito isso, não. E às vezes a gente faz igual ele, a gente não percebe que o primeiro dia a gente tá tão querendo se envolver, querendo entrar, querendo fazer uma diferença, que a gente esquece que tem essa. Até chegar esse momento que a gente vai fazer algo, precisa de vários dias calmos, entendendo ali o que pode e o que não pode ser feito naquele lugar, como aquele lugar funciona. Por isso que eu falo muito, né? Até falei no manual de sobrevivência que a primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre a observação. A observação é a chave de qualquer coisa para que a gente consiga fluir ali na nossa carreira. Então, uma das coisas que eu também percebi nesse episódio que me chamou a atenção, a gente percebe que o Mitch, ele não tá muito 100% tranquilo com a escolha dele de entrar nesse trabalho. Então, ele tá meio assim, não sabe se foi uma boa escolha, se é uma boa oportunidade ou não. E também tem a questão que ele já teve um convívio com aquela pessoa na faculdade. E parece que aquela pessoa não era uma pessoa fácil de convívio. Então, parece que eles têm uma competição ali entre eles. Beleza? Então, 2 tópicos que a gente vai conversar ainda sobre isso. A primeira é que ele não tá muito tranquilo, não sabe se a intuição dele foi muito boa de escolher aquele lugar, não sabe também se é uma boa oportunidade, se ele trocou por outra oportunidade, e tá meio assim, sabe? Não sabe se a decisão dele foi boa ou não. Pior ainda, se você não sabe se a sua decisão foi boa ou não de entrar naquele estágio, naquele emprego, não é no primeiro dia que você vai saber. Entende? Ótimo. Vamos tirar a pressão do primeiro dia? Nesse vídeo a gente tá tirando a pressão do primeiro dia. O primeiro dia ele nunca vai te dar essa informação de que foi uma boa ou não escolha. A gente tem pessoa. Eu falo a gente, que a gente aqui já é já é um só. Mas eu conheço pessoas que realmente, depois de uma semana no trabalho, um mês, ela já percebeu que não é pra ela aquele lugar. Mas são situações muito específicas que já são jogadas na cara da pessoa ali, que ela consegue já perceber, já ter essa noção. Ou são situações tipo de logística, situações específicas que já vai tipo assim, tá na cara da pessoa e a gente consegue entender. E não é pra gente. Mas enquanto se não tem essas situações, se as coisas estão caminhando muito tranquilamente, a gente respira e espera pra ver. Igual o Mitchell, quando ele percebe que ele tá muito indeciso se aquela decisão foi boa ou não, o certo era ter esperado, se acalmado antes de tomar uma decisão muito drástica, tá? Porque às vezes realmente pode ser uma péssima decisão que você tá tomando, mas não vai ser no primeiro dia que você vai saber, tá? É muito difícil, gente. Eu gosto muito dessa série, é muito boa. Então eu acho muito legal isso, pro primeiro dia, a gente falar sobre isso, porque o primeiro dia a gente tá sempre tão querendo tanto, e a gente esquece que algumas coisas precisam de um tempo. E aí colocar muita pressão pro primeiro dia. E o primeiro dia realmente é um dia mais tranquilo, sabe? Tranquilo, tipo. Então, é uma conversa muito legal que a gente pode ter aqui. Eu trouxe pra esse vídeo, pra gente sempre lembrar disso, desse primeiro dia não ser tão focado numa questão de vou mudar aquele ambiente. Cheguei, não, calma, traz só a pressão só pra você entender qual ônibus você deve pegar, sabe qual é o horário do ônibus, se você pode sair cedo ou não, entendeu? Essas informações. Deixar pressão para essas informações, não somente para que você consiga fazer uma grande diferença logo no primeiro dia. É muita pressão para o primeiro dia e isso pode te
acarretar a vida que nem o Mitchell. Muita pressão pro primeiro dia, ele quer muito que aquilo funcione, mas ele pega as coisas pela metade e se empolga e dá ruim pra ele, entendeu? Eu trouxe esse vídeo assim, bem divertido, bem diferente. Eu espero que vocês gostem. Pra gente abrir uma roda de conversa pra conversar, tá? Pra gente falar e pensar, trazer mais estratégias pra gente conseguir entender como trabalhar cada vez mais, como se posicionar, como crescer e criar habilidade, né, de observação ou outras habilidades que nós possamos ter ali para trabalhar junto, né, para crescer cada vez mais. Entendi? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi um vídeo bem diferente, né? Edição diferente. Eu espero que coloquem aí nos comentários se vocês gostam, que se gostaram ou não. Tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.